medicina, aqui graduada em medicina, tenho pós-graduação em angiologia, sou pós-graduanda também em bioética personalista e sou casada, sou mulher, tenho 2 filhos, tenho 2 netos, né? Estamos aqui hoje para falar sobre o corpo humano e a ideologia de gênero. A primeira coisa que eu gostaria de colocar, o corpo humano. O meu corpo, ele me faz o quê? Me relacionar com o outro. Se eu me aproximo da Marisa e eu me aproximo para falar com ela, só o olhar dela em me acolher, ela se identifica com o corpo dela. O meu corpo é uma identificação. O meu corpo me leva ao relacionamento. O meu corpo me leva a transcender em direção ao outro e acolher o outro. Por isso, a importância da identidade do corpo. E nós vamos ver por que tanta, vamos dizer, agressividade, tanto gritos, vamos utilizar o pessoal lá embaixo, contra, né, se falar da beleza do corpo, se falar daquilo do qual nós somos e assumimos, da beleza da qual eu me olho, eu me acolho, sou feliz daquilo que eu sou. E gostaria de iniciar fazendo essa pergunta. Realmente nós sabemos o que é ideologia de gênero? Porque a abordagem que eu vou fazer aqui não é uma abordagem simplista e superficial. Nós vamos fazer uma abordagem filosófica. Porque não sejamos ingênuos. A ideologia de gênero, ela não pode ser entendida como algo superficial, como algo simplesmente de falar de sexo. Não é isso. A primeira coisa que eu gostaria de quebrar agora é qualquer paradigma sobre em relação à ideologia de gênero, homossexualismo, feminismo, transgênero, enfim, todos os tipos de expressões da sexualidade. Ideologia de gênero não é isso. Ideologia de gênero, ela fere e vai direto à identidade da pessoa humana. Vamos ver como é isso? Precisamos entender que a ideologia de gênero não é um fato isolado, não é uma coisa que aconteceu de paraquedas e bateu no Brasil, no mundo inteiro, e nós ficamos sem saber muito bem o que estava acontecendo. É algo que foi programado, é uma desconstrução que vai desde a desconstrução da linguagem até a desconstrução da família. Porque a ideologia de gênero, ela só pode se manifestar e ela só pode realmente acontecer se houver uma destruição da família. Nós vamos ver como. E essa utilização da linguagem, essa modificação da linguagem, né? Preconceito, tudo é contra, tudo, nós vamos ver cada um deles, tá certo? Lógico, de uma forma muito simples, porque não dá para nós abordarmos ideologia de gênero em 40 minutos, né? Eu brinquei com a Joana, né? Nós passamos outro dia num ciclo de debates que passamos todo o final de semana em Fortaleza. Foram 3 dias nos aprofundando sobre o tema. Então, é uma linguagem o quê? Dúbia. Se utilizam essa linguagem dúbias. Palavras bonitas para distorcer a realidade. Aí, quando eu me lembro, quando eu estava na universidade, eu achava fantástico. Ai, meu Deus, saúde da mulher, né? Redução no caso de inseminação artificial, sexagem, usar o nome comição no lugar de propina. Tudo isso, sabe o que é? É exatamente o que nós falamos, desconstrução da linguagem. E nós vamos nos habituando. E para formar, como eles nos chamam, a massa, porque é muito interessante, as grandes ideólogos de gênero se dizem grandes filósofos, grandes cientistas, dos quais só eles entendem e não passam de forma clara para nós entendermos o que eles estão falando. Basta ler os livros dos ideólogos. Se iniciou há vários anos no iluminismo, com a presença de mulheres, acadêmicos, e ele tem como ponta de lança para vencer preconceitos, usar a homofobia, usar os direitos das mulheres, usar os direitos homossexuais. Isso é ponta de lança. Isso não é ideologia de gênero. Isso é ponta de lança
para poder atingir os objetivos. Ideologia de gênero foi utilizado inicialmente como sinônimo de sexo, e nós vamos ver que não tem nada a ver. Apresenta-se mais adequado para expressar igualdade, é outra linguagem que se usa muito. Nós precisamos da igualdade. Vamos fazer a igualdade entre homens e mulheres, né? Isso foi a primeira fase do feminismo e que não tem nada a ver com a ideologia de gênero. E evitar discriminações culturais entre homens e mulheres. Isso é a linguagem que é usada. Então, realmente, o que é uma ideologia? É um conjunto de ideias, crenças e doutrinas próprias de uma sociedade, de uma época, de uma classe, produto de uma situação histórica e das aspirações dos grupos que apresentam como imperativos da razão. É uma base de luta política que lutarão para impor a toda uma sociedade sua ideia e modo de pensar. Isso é uma ideologia. E vocês podem dizer, como eu já ouvi alguém perguntar, mas usar ideologia em relação a gênero, Janete, não está errado? Não. Nós vamos ver por quê. Porque quando nós falamos de base política, impor toda uma sociedade algo que não está claro, algo que não é provado, algo que não é estudado, isso é imposição. Então, é um instrumento, é uma concepção sobre uma concepção crítica. Ele pode ser considerado um instrumento de dominação que age por meio do convencimento. Age por meio do convencimento nas redes sociais, né, que é o que nós utilizamos hoje. Convencimento através das redes de televisão, dos programas, novelas. Nosso povo ama assistir novela, né? Então, se vai colocando e introduzindo a ideologia para a massa, como eles nos chamam. Como surgiu a ideologia de gênero? Para que nós possamos saber que é uma ideologia. E eu digo que o todo nascedouro de pensamentos contra a pessoa humana, todo nascedouro de pensamento contra aquilo que é a beleza da dignidade humana, ela sempre tem um nascedouro. E a ideologia de gênero, ela consiste nesse esvaziamento jurídico do conceito de homem e de mulher. Por isso que não tem nada a ver com mulher, com homossexual, com transexuais, bissexuais. Inclusive, é péssimo para todas as classes. Inclusive, nós, as mulheres. Então, e aqui não vai dar para nós falar sobre agenda de gênero, mas eu digo para vocês que leiam. Leiam com um olhar filosófico crítico. Não peguem bolo formado, bolo pronto. Outro dia eu falava com um professor da universidade ele é professor de geografia, e eu, quando comecei a dizer que ele interpelava, não concordando com aquilo que eu falava, e à medida que eu fui falando, ele disse, eu não sabia, não foi isso que é passado para mim. Leiam, não sejam ingênuos, nós não podemos pegar bolo pronto. Nós precisamos ler, estudar e nos aprofundar. Então, uma breve história, como eu disse, todo nascedouro, ele nasce max. Não, o nascedouro de toda a quebra de identidade, de toda a ferida contra a dignidade da pessoa humana, ele nasce max, que ele nasceu em 1818 na Prússia, estudou direito, né, ainda na faculdade de Bonn, mas de lá ele viu que ele tinha jeito para a filosofia e ele adentra na faculdade e vai ser um filósofo, que ele realmente, ele viu que ele era um grande estudioso e deixou as cadeiras de direito para fazer filosofia. E fazendo filosofia, ele escreve o seu, né, um dos grandes livros, dos quais que eu acho interessante cada um ler. Eu li todos. Manifesto Comunista. É importante nós lermos, porque às vezes nós pegamos os nossos professores das cadeiras da universidade, que trazem pequenos trechos ou trazem ideias que são mentirosas ou equivocadas, tá? Então, ele escreve o Manifesto Comunista, do qual ele já falava um pouquinho mal da família, mas ele falava mais sobre a desigualdade que acontecia no mundo. Era desigualdade entre as pessoas, era mais por causa do proletariado, contra o burguês, aquela história de sempre, né?
E ele começa a estudar e ele vê uma coisa que os filósofos não tinham visto, que a filosofia precisava sair para ser prática, que é a praxis de Marx. Ele precisava sair da teoria para ir para a prática. E ele começa a se preocupar com isso. Só que nessa preocupação, né, da qual ele... Deixa eu ver aqui. E ele escreve também a ideologia alemã, que é importante que vocês leiam também. Eu digo que leiam tudo, tá? Então, eu sou uma devoradora de livros, amo ler, porque nós, para termos uma opinião formada, nós precisamos estudar. Eu não posso ser uma boa angiologista, eu não posso ser uma formadora em relação à bioética, se eu não estudar, não é verdade? Os professores que estão aqui que os digam, né? Disseram que tinha alguns. Então, Marx, ele é expulso da Alemanha, porque aí eu não vou falar, depois vocês procuram a história. Ele vai para a França, é expulso da França, vai para a Bélgica, volta à Alemanha. Ele não pode ficar morando na Alemanha, e de lá ele vai para a Inglaterra, né? Na ideologia alemã, também ele já falava mal da família, falava um pouquinho, ele se aprofundou um pouquinho mais. Mas Marx, quando estava na Inglaterra, morando em Londres, Marx, como devorador de livros, gostava muito de ler, e como filósofo, ele vivia lá na grande biblioteca de Londres, lendo. E ele se depara com esse livro, A Sociedade Antiga, de Morgan. E, lendo esse livro sobre a sociedade antiga, eu vou apenas colocar, né? Ele chega à conclusão que toda a diferença, vamos dizer, a opressão que existia entre as classes, o problema era a família. Porque a primeira opressão que tinha acontecido era do homem sobre a mulher e sobre os filhos. E que era necessário acabar com a família, porque senão toda a sua, vamos dizer, o seu planejamento de instituir uma política, de instituir um governo, do qual ele tinha pensado, dessa igualdade, ela não poderia acontecer se a autoridade do homem na família continuasse. Achei interessante, porque ele era casado, teve 8 filhos, 3 mulheres moraram em Londres, estudavam piano, estudavam música, né, viviam numa classe burguesa, da qual ele chamava. Isso vocês podem pegar na biografia dele, né? Mas, enfim. E ele escreve, na realidade, ele não publicou, porque ele morreu antes, ele morreu pouco tempo, alguns anos depois, pouco tempo depois de sua esposa, com 60 e poucos anos, deprimido com a morte da esposa. Muito interessante isso. É bom nós começarmos a pensar, já que ele fala tanto mal da família, né? E desligou. Apagou lá, viu? Oh. Então, ele escreve o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Eu preciso passar algumas coisas. Acho que está desligado. Do Estado, onde é aí que ele se aprofunda sobre a família, da qual ele dizia que em relação à autoridade da família, em relação essa era o grande problema de toda a sociedade, porque o homem tinha a mulher e os filhos como propriedade privada. Porque quando ele lê Morgan, eu li o livro, é fininho, e todos esses livros que eu estou dizendo para vocês não precisam comprar, basta baixar na internet. Todos eles têm na internet, muito bom, né? Então, ele nesse livro, ele vai nominando, ele vai falando para nós, né? Ele vai falando que eu vou falando aqui enquanto o nosso, né? Mas é bom vocês verem, mas louvado seja Deus, né? Então, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, eu vou abrir aqui, onde ele diz o seguinte, na página 46, se quiserem anotar. Existiu uma época primitiva em que imperava no seio da tribo o comércio sexual promíscuo, de modo que cada mulher pertencia a todos os homens e todos os homens a todas as mulheres. E ele começou a ler nesse livro de Morgan, né, que ele dizia que essas tribos, né, iorquinas, eles tinham cacoetes, que só era possível esses cacoetes se eles vivessem de uma forma, sexualmente falando, promíscua, né?
da qual não existia o incesto, da qual todas as mulheres tinham relação com todos os homens com todas as mulheres, do qual os filhos, eles só tinham como saber quem era... Adril? Perfeito. Eles só sabiam quem era, vamos dizer, certo, quem era a mãe. E ele dizia o quê? Que era uma sociedade chamada matriarcal. E ele diz o seguinte, na página 46, que não podemos esperar encontrar provas diretas de sua existência. Ou seja, ele está dizendo, acredita em mim, porque eu estou dizendo para vocês. Tá? Não existe provas, inclusive científicas. Que significa relações sexuais sem restrições? Ele faz essa pergunta na página 51. Antes da invenção do incesto, as relações sexuais entre pais e filhos não podiam ser mais repugnantes do que ocorriam entre outras pessoas de gerações diferentes, sem causar grande horror. E aí vai o primeiro, vamos dizer, seta dele, dizendo, apoiando e dizendo que o incesto precisa ser normal. E nós vamos ver por quê. Na página 80, ele diz, a família monogâmica baseia-se no domínio do homem em relação à mulher, que eu já falei até, com a finalidade expressa de procriar filhos. Na visão de Marx, quando ele escreve o seu livro, não há um interesse do homem pela mulher. Não existe amor. Eu não sei como era o casamento dele, já que ele morreu depois deprimido porque sua esposa tinha falecido. Eu não entendo como é que você passa algo para uma população e vive outra. Porque se eu falar, eu sou chamada a viver aquilo que eu falo. Eu acredito, eu vivo e eu falo. Não pode ser apenas discurso. Eu preciso levar para minha casa. E não era... As filhas, 3 filhas dele casaram. Enfim. Cuja paternidade fosse indiscutível. Ou seja, e ele diz, né, que o único interesse era um interesse o quê? Dominador. Para que os filhos um dia fossem seus herdeiros. Ou seja, aí nós vamos ver daqui a pouco na teoria crítica, que isso, a teoria, ela faz todo sentido para eles. Na página 84, ele nos diz, o primeiro antagonismo de classe que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia. A opressão do sexo feminino pelo masculino. E eu não vou falar cada um, porque aqui nós não temos tempo para isso. Porque nós temos outras coisas importantes. A monogamia foi um grande progresso histórico, mas enfim. E ele diz aqui que é exatamente a monogamia, a família, ela forma uma célula da sociedade globalizada. E aqui ele nos aponta, é uma célula, ela sustenta. Para quebrar a sustentação dessa sociedade, precisamos quebrar a célula central. Conclusão, a primeira opressão foi o masculino contra o feminino e a monogamia é a forma de opressão. E a família precisa ser destruída em sua base. Isso está lá nos escritos dele. Então, o que foi que aconteceu? Marx escreve, só que passam por algumas situações da época, na Alemanha, ninguém acolheu, né, os seus escritos. Eu esqueci de dizer, porque foi escrito por ele, mas foi tido assim, foi na realidade escrito e colocado, hoje nós temos através de Engels, né? Por quê? Porque ele morreu antes de publicar e ele só organiza o livro. Desculpa, esqueci de falar. Por causa do tempo eu estou correndo um pouco. Só que o que é que acontece? Toda essa história continuaram a pregar exatamente o comunismo, né? E passar as ideias de Marx, mas não foram muito bem acolhidas. Na realidade, os marxistas não entenderam. Eles entendiam como essa proposta de Marx uma proposta armada. Foi isso que aconteceu na Rússia, uma proposta armada. E foi isso que eles colocaram. Só que, em 70, aparece Kate Miller. Kate Miller era marxista. E ela entendeu que a revolução era mais do que uma revolução armada. E eles começaram a entender que eles não conseguiam chegar àquilo que eles queriam pela revolução armada. Que as pessoas não aceitavam mais. E ela escreve, né, a política sexual. Está aqui um retrato dela, né, do qual ela chama a política sexual como do qual é a terceira essência do feminismo, tá? E do qual ela a terceira fase do feminismo, e que ela chama que é a quinta essência do pensamento de Marx. Kate Miller, ela diz, é a quinta essência. Só que Kate, ela escreveu
E ela não colocou em prática, não disse como fazer. Ela falou sobre a política sexual, da terceira fase do feminismo, e eu não estou dizendo que o feminismo foi ruim. A primeira fase, a segunda fase do feminismo foi muito importante para nós. Por quê? Porque as mulheres nós fomos dizer que nós podemos fazer. Nós trabalhamos, nós temos o nosso valor, nós somos mulheres, somos inteligentes, enfim, foi muito importante. O problema é que nós não ficamos aí. Nós ingressamos para... as feministas, elas foram e se engajaram no pensamento político, e a grande maioria marxista, né, elas, as que estavam na frente todas. Então, Kate Miller, ela escreveu, só que foi Sulamita Firestone que ela fez o quê? Ela pega o pensamento de Kate Miller e diz, eu vou dizer a vocês como fazer a revolução sexual. Porque Kate Miller escreveu, mas ela não escreveu como fazer. E Firestone disse, ela escreve esse livro, né, A Dialética do Sexo, tem também na internet, dizendo como fazer. Né? Tá aqui um dos livros que eu peguei, eu tirei a fotografia, e ele diz assim, eu vou colocar alguns que é muito interessante, porque vocês veem que tem tudo a ver com a ideologia de gênero. Firestone diz assim, na página 59, o tabu do incesto é agora necessário somente para preservar a família. Então, se acabamos com a família, acabaremos com a repressão que molda a sexualidade em formações específicas. Se a repressão sexual precoce é um mecanismo básico que se produzem as estruturas de caráter que respaldam a servidão política, ideológica e econômica, o fim do tabu do incesto, por meio da abolição da família, poderiam ter profundos efeitos. A sexualidade se liberaria de sua camisa de força para erotizar toda uma cultura. Você leva a uma banalização da beleza da sexualidade. A sexualidade é bela. A sexualidade, ela vem com complementariedade. É a beleza da qual eu, na minha identidade, eu acolho. Então, Firestone, ela vem exatamente dizer que precisa haver essa banalização. Ela também diz na página 185 que a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva. Tudo que nós vimos hoje nas nossas, esse grupo falando, está aí, a ideia é de Firestone. Tirania da reprodução, eu sou mulher, a beleza do meu útero só eu tenho, eu sinto, eu gosto muito de você, João, né? Mas só eu tenho útero, não é, Marisa? Nós mulheres temos útero. De nós, a beleza de outra criatura ali é gerada. Por que eu não achar isso um dom, um presente? Por que eu não ver isso como a beleza? Mas não. As feministas e as ideólogas de gênero, elas chamam a tirania reprodutiva. Porque elas acham que o único motivo, eu não sei onde acharam isso, o único motivo das mulheres terem nascido com útero é para ser tiranizadas, para ser dominadas pelos homens. Eu digo, quem inventou esse útero, então, que está nos tiranizando? Vocês entendem? Nós precisamos dessa visão filosófica para poder entendermos o que estão colocando para nós. Aí ela continua, temos que acabar com a família. Eu gostaria muito de saber a seio da família que todas essas pessoas viveram. Porque eu sou muito feliz como mulher. Eu tive um lar equilibrado. Bem, isso é um parêntese meu. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres como das crianças, para que as mulheres não precisem mais depender dos homens, para que as mulheres não precisem mais conviver com os homens e assim possam ser livres e possam se livrar dos homens e ir com as crianças para onde quiserem. Mais ou menos isso. Eu vou resumir. E ela diz também, na página 187, que assim poderíamos chegar à liberdade sexual para todas as mulheres e crianças, para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. A pedofilia. Se a criança
ela diz e vai pedir uma autorização, se vai pedir uma liberação, que ela tem 6 anos, 9 anos, mas ela tem uma atração por outro homem, um menino, e quer viver com outro homem, ela nos apresenta que ele precisa ser livre para viver o seu sexo do jeito que quiser. Porque sexualidade não é isso, o conceito de sexualidade é outro. Tá? Aqui não dá para falar. Podemos voltar a uma sexualidade polimorfamente diversa. Poli é variante e forma, né? E polimorfa é forma. De qualquer jeito, com quem nós quisermos, do jeito que nós quisermos. E nós vamos ver daqui a pouco o que está acontecendo. Relações sexuais com quem e o que quiser. Com quem e o que quiser. Guardem isso. Na página 215 ele diz, se a criança escolhesse a relação com os adultos, ainda no caso que escolhesse a sua própria mãe genética, não existem razões a priori para que ela rejeite essas insinuações. Não tem problema nenhum. Isso é preconceito. Isso é não deixar a criança ter liberdade na sua sexualidade. Né? E aqui eu só coloquei o livro para vocês verem, são páginas do livro dela, tá? Que eu tenho alguns grifes, né? Deixa eu ver aqui se dá. Não é aqui que eu quero, não. É ali. E ela cita Engels, que escreve exatamente, que nós falamos a origem, né, da família da propriedade privada, que é de Marx, na verdade é de Marx, é todo de Marx, ele apenas organizou e ele diz, observou que a divisão original do trabalho entre o homem e a mulher estabeleceu-se para os fins de reprodução. Dentro da família, o homem era o proprietário, a mulher, os meios de produção, o filho, o trabalhador, e que a reprodução da espécie humana era um sistema econômico importante. Não precisa eu comentar nada. Porque você trata a sua família, né, como um meio de produção. E eu vou dizer o que Bauman fala no seu livro, né, A Sociedade Líquida. Esqueceu-se de conhecer o Amour, sociólogo alemão. Enfim. E aqui outro grifo que eu coloquei. Para assegurar a eliminação das classes sexuais, é preciso resolver da classe baixa. Bem, se ela se sentir assim, tudo bem. Eu nunca me senti inferiorizada como mulher e não me sinto na classe baixa, tá? E a tomada de controle da reprodução. A restituição às mulheres da propriedade de seus próprios corpos. Vocês já ouviram esse discurso em algum lugar? Bem como o controle feminino da fertilidade humana, incluindo toda nova tecnologia. A inseminação artificial. Onde é colocado na cabeça das mulheres que elas não precisam de homem. Ela pode comprar o esperma, que é masculino, que é de homem. Ela compra, insemina e tem um filho. Mas o espermatozoide é masculino, né? Ele diz aqui que é preciso acabar com a tirania do trabalho, né? A tirania da família biológica seria quebrada. Vou passar, porque o livro dela é muito interessante. Outra coisa, eu coloquei isso daqui, é o último do livro que eu vou colocar do livro dela, página 123, né? O que nos diz sobre o amor materno? Olha o que é que Faristone fala. A mãe que quer matar o filho por causa do que teve que sacrificar por ele, um desejo comum, ela disse que foi um grande sacrifício ela ficar grávida, né? O homem a obrigou, só aprende a amar essa criança quando compreende que é tão desprotegida e oprimida como ela, e pelo mesmo opressor. Então, seu ódio se dirige para fora e nasce o amor maternal. Eu digo, meu Deus, isso não fui eu. Eu tenho 2 filhos, Tatiana Maria e Gabriel, e eu os amo profundamente desde o momento que eu descobri que eu estava grávida. Na realidade, eu já o amava mesmo antes de ficar grávida. Né? Olha o que ela chama amor materno. Contribuições. Vamos lá. Vamos continuar. A primeira contribuição filosófica do feminismo, né? Simone de Beauvoir, não podia ser passado por ela e por Sartre, né? Simone de Beauvoir, quando ela escreve o livro Segundo Sexo, que não dá para nós discorrermos, né? Mas ela coloca no seu livro Segundo Sexo, é muito interessante nós lermos também, tem PDF também, viu, meu povo? Só entrar na internet.
E o segundo sexo de preocupação delas é exatamente o controle populacional. Tá? Em 67, ele escreve: política populacional. Os programas atuais terão sucesso? Ele faz esse artigo. Copiem, que é interessante ler. E ele diz: até um tempo atrás, o controle populacional, ele era realizado por clínicas de aborto, por esterilização em massa, né? Por anticoncepcional, por camisinha, enfim, por vários meios. Mas ele diz nesse texto, né? Ele diz: mas não adianta vocês dizerem a uma mulher que ela aborte se ela não quer abortar. Não adianta. Vocês precisam afetar a motivação dessas mulheres de terem filhos. Sociólogos são muito bons para isso. Ou eles dão para ajudar na edificação da dignidade da pessoa, ou eles destroem. Muito cuidado. Então, seriam as mudanças da estrutura da família no papel das mulheres nas normas sexuais. Tipo o sistema de recompensa, né? O filho a filha que quando está jovem começa a namorar e resolve casar. Todo mundo aplaude, todo mundo se prepara para o casamento, né? Então, o sistema de recompensas. Se não quer casar, todo mundo acha ruim, Então, ele disse que isso precisava acabar. Eu estou colocando de uma forma muito reduzida. Um método estritamente relacionado para se retirar a ênfase da família. Retirar a complementariedade entre homem e mulher. Como se retira a complementariedade? Dizendo que todo mundo é igual. Dizendo que nós não somos nada. Eu estou dizendo para você que nós estamos passando, né? Mas isso é profundo, precisa ser estudado com seriedade. Terceira contribuição, os neomarxistas. Lógico que isso não aconteceu numa coisa, eu estou colocando as contribuições, mas não é de uma forma, vamos dizer, temporal, vamos dizer. Não aconteceu uma coisinha atrás das outras, coisas foram acontecendo, tá? Então, eu gostaria que vocês decorassem esse nome, Coste, que nós vamos ver lá da frente, que a contribuição para a ideologia de gênero foi muito importante. Numa conferência em 1900, olhe quando foi a conferência. 1924. Por isso que eu estou dizendo para vocês, o planejamento não foi de agora. Nós acordamos agora, mas o planejamento já faz muito tempo. Nessa conferência, né, ele diz assim: se você tem uma sociedade com uma estrutura filosófica, não adianta quebrar a parte econômica. Porque os marxistas diziam o seguinte: vamos quebrar a parte econômica, que nós quebramos a parte da filosofia e da estrutura familiar. E ele disse: não adianta, não vai acontecer. Porque a filosofia forte da família, da religião, elas são fortes. Mesmo que nós quebremos, né, mesmo que nós quebremos a parte econômica, mudemos, elas não vão mudar. Elas se mantêm por causa da família. Precisamos criar uma filosofia comunista. E por isso ele foi expulso do partido. Ninguém aceitou essa ideia dele. Só que, naquela época, nos Estados Unidos, os grandes da indústria já queriam muito, né, já estavam no controle populacional, né, a família Rockefeller, que eu vou falar da história, depois vocês procuram. Um desses que estavam assistindo era o Will, né? Ele não era um grande filósofo, né, um grande estudioso, mas ele era muito rico. E ao ouvir a palestra de Kostler, o que é que ele diz? Precisamos fundar uma faculdade, que na realidade se tornou escola, só para fazer isso, para planejarmos. E vem a Escola de Frankfurt, no qual a Escola de Frankfurt teve como primeiro diretor Horkheimer, né? Horkheimer, que é o autor da teoria crítica, e nós vamos ver como ela é importante para a ideologia de gênero, porque o que é que ele diz? Horkheimer escreve um livro, A Autoridade da Família, onde ele expõe a teoria crítica e ele diz que a ideia de autoridade nasce na família. Então não adianta nós levarmos simplesmente apenas para as cadeiras das universidades, das escolas, porque a autoridade nasce na família. Então, mesmo eu dizendo alguma coisa contra, vamos dizer, um determinado conceito, se dentro de casa o pai e a mãe disserem diferente, os filhos vão acolher, porque eles respeitam a autoridade do pai e da mãe.
principalmente do pai. Ele diz, precisamos quebrar essa autoridade masculina, principalmente a masculina. No fundo, a teoria crítica, ela vai criticando. Então, a teoria crítica é o seguinte. Isso daqui é um livro. Ai, meu Deus, é um livro. Aí a teoria crítica de Janete é muito inocente. Né? Porque, na realidade, a filosofia ela diz o quê? Que o eu, ele tem um relacionamento com o objeto. E na teoria crítica ele vem dizer, não, peraí, o livro, você não conhece o livro. Quem escreveu? Marisa, né? Qual foi o interesse dessa burguesa Marisa de escrever esse livro para me fazer comprar e para me fazer acreditar nas ideias dela? O que é que está por trás do interesse econômico e burguês da Marisa? Isso é teoria crítica. Critica tudo. Aí eles levam para os jovens. O que é que... Desculpa, eu esqueci seu nome. O Bento. O Bento, na teoria crítica, ele diz, por que o meu pai e minha mãe quiseram me ter como filho? Qual o interesse desse burguês pai de me ter? Qual o interesse dele econômico que eu seja filho dele, que eu tenha o nome de filho, que ele tenha o nome de pai e ela tenha o nome de mãe? Então tudo é criticado. Tudo. Vamos criticar tudo. Porque à medida que eu critico, eu estou falando para Marte, né? Não é para cá, né? Para o Brasil. Vamos criticar tudo. Isso é teoria crítica, que foi passada de uma forma cultural para nós. Nós gostamos de criticar tudo. Isso é teoria crítica de Horkheim, que é péssima. Se acreditamos na autoridade da família, da religião, a levaremos para a sociedade. Eles, então, ficam criticando tudo e todos que se comportam dessa forma. E a proposta? É preciso modificar a inclinação do homem para a mulher e da mulher para o homem. Estimular a masturbação. Por que masturbação? Porque tira a complementariedade. Se você tem relações com o seu cônjuge, você tem relações com o outro, ali você se encontra, ali é um encontro de duas pessoas. Se você começar a dizer para essa pessoa que o único motivo de encontro é para sentir prazer, que você pode fazer isso através da masturbação, vamos estimular a masturbação. Isso faz parte. Metrosexualidade. O que é isso? Eu vou falar para os homens agora, tá certo? Eles começaram a criar dentro de casa e pelas redes sociais o que é um complexo de inferioridade nos homens. E os homens começam a admirar as mulheres e querem ser igual às mulheres. Dentro de casa. Isso é péssimo para os filhos. Aí você vai sair de casa e seu esposo sempre se arruma depois, porque tem que arrumar o cabelo é bem curtinho, mais 2 horas arrumando o cabelo. Né? Estica o cabelo, né? Isso também faz parte da agenda, viu? Só para os embelezamento. Então, resumindo a teoria crítica, não existe relação entre o eu e o objeto. Eu sou fruto de outro burguês, que são os meus pais. Aquele interesse que eu falei. No fundo, a teoria crítica, ela vai criticando a todos os argumentos que são colocados. Depois vem Arthus, que usa aparelhos ideológicos do Estado, e ele mostra que é preciso reformar a família por dentro. Um diz que precisa reformar a família. Aí Luiz ele vem dizer, mas não pode ser por fora, precisa ser dentro. Porque senão nós não vamos atingir o nosso objetivo. É preciso mexer com a estrutura da família. A família é um aparelho ideológico, uma instituição que sustenta o Estado. Ora, se eu tenho um plano político, se eu quero colocar um plano político dentro de um país, eu vou dizer, né, uma coisa que não acontece aqui no Brasil. Se eu tenho planos políticos para o Brasil, eu não tenho pressa. O que é que eu preciso fazer para ir aos poucos implantando e depois eleger o governo que eu quero? Eu vou exatamente quebrando esse que eles chamam aparelho ideológico, que é a família, porque se sustenta o Estado atual. Aí vocês vão ver que tudo faz sentido, né? É preciso mexer, criar novos modelos, porque desestruturou a família, ficará um vácuo para implantar a revolução marxista, ideológica, esqueci de botar, mundial. Autores importantes para a ideologia de gênero, Derrida, né? Quem não ouviu falar, principalmente os professores.
nasceu na Argélia, né, em 1930, e ele é o quê? Ele prega o quê? A desconstrução em filosofia. Por isso que eu estou dizendo para vocês, nós precisamos ter um olhar filosófico. Há pouco tempo eu tive um curso final de semana inteiro com o filósofo José Eduardo, do qual, né, boa parte, alguns meses, 2 meses ou 3 meses, boa parte daquilo que eu estou falando para vocês, me foi aberta essa formação exatamente com ele. Foi muito bom. O eu discursante e o eu discursado são discursos. A única coisa que existe é um intervalo entre uma coisa e outra. Nós vamos ver que tem tudo a ver com ideologia de gênero. Guardem. Segundo o autor, é a única coisa que realmente existe. Ele é desconstruído. Desconstrução do eu pessoal, desconstrução da identidade. Você não é nada, viu, Marisa? Pensa que há alguma coisa, mas tu não é nada. Tu é um intervalo entre alguma coisa e alguma coisa. Tá certo? Mas você não existe. O teu eu não existe. Isso é construção cultural de um patriarcado e de burgueses que querem que você acredite que você é alguma coisa. Mas você não é nada. É isso que ele quer dizer. De uma forma. Aí, para completar, Foucault. Foucault, ele fez um casamento entre Nietzsche e Marx. Eu estou rindo porque eu não sei como é que a pessoa faz um casamento desse. Dos seus pensamentos. Né? Ele juntou as duas coisas. E ele diz, você tem que desconstruir as coisas, mas não as coisas, mas os indivíduos. O eu individual da pessoa. Já que tudo não passa de um discurso. E mostrar que nada é verdade. Aí ele usa a teoria de Will. Não existe verdades. Foucault fala da arqueologia das verdades. E tem um livro, A História da Loucura. Eu sou médica e fiquei assim, entusiasmadíssima, né, quando vi. Onde ele diz que a doença e saúde, isso não existe. Isso são apenas conceitos inventados para dominar as pessoas. Ou seja, o burguês médico inventa que existe uma doença para controlar o coitado do dominado que é a pessoa que adoece. Aí eu digo, eu preciso conversar com ele, já morreu, né? Bom, né? Morreu de quê? Só existe a vontade de poder. Pois eu preciso saber se ele foi atendido por médico. Porque tudo é um discurso. Isso tudo é apenas a existência da vontade de poder. Ele reduziu a personalidade humana a discurso de poder. Vocês vão ver que é muito importante. E a quarta contribuição é do Dr. Monet, né, que depois, Marisa pode até falar, né, também, que é um psicólogo, do qual ele foi quem, está aqui o retrato dele, ele foi quem deu o conceito de gênero, ele se dizia um grande sexólogo, e ele pregava que toda a parte, ser homem ou mulher, era cultural. Só que ele precisava de uma demonstração científica para isso. E no Canadá nasceram essas duas crianças, Bruce e Brian, do qual eles nasceram com fimose. Eu vou reduzir a história dele, depois vocês podem pegar na internet. Essas duas crianças nasceram e um deles, né, o Bruce, ele foi o primeiro que foi para a cirurgia e lá durante a cirurgia teve um problema na hora da postectomia, que é a cirurgia de fimose, e ele perdeu o seu órgão masculino, o pênis. Tá? Teve uma fibrose, enfim. O que é que acontece? Eles começaram a conviver com esse problema e os pais, depois de um determinado tempo, eles veem uma reportagem de Dr. Monet dizendo que tudo é construção cultural. Se você criar um menino como menina ou uma menina como menino, não vai fazer diferença nenhuma para eles. E eles procuram o Dr. Monet e é um desastre. Apesar que vocês podem pegar a história, porque aqui não vai dar tempo para eu falar, mas está aqui, né? O Brian, ele se torna Brenda, só que cresce um menino extremamente revoltado, achando que é menino, que foi feito várias cirurgias. E se vocês leem, é macabro. Eu tenho um livro que fala sobre a experiência dele. E a experiência com esse médico, com esse psicólogo, que ele faz o quê? Ele lança essa história para o mundo e coloca como verdade. Então, nós tínhamos as feministas que diziam o que fazer, a revolução sexual. Nós tínhamos os sociólogos que falavam da estrutura da sociedade. Nós tínhamos os marxistas, como fazer, pelas palavras. E nós tínhamos Dr. Monet, que via com o instrumento gênero. Mas faltava alguém que unisse.
precisava alguém que pegasse tudo e colocasse em prática, né? Os sociólogos americanos queriam mexer no controle populacional, entenderam que para mexer no controle era necessário mexer com a sexualidade. Os controles de população descobriram que as feministas estavam fazendo isso há muito tempo, só que as feministas eram algo muito grotesco. Elas não podiam trazer para a sociedade, que elas não iam ser aceitas. E o que é que acontece? Há um convencimento de duas, eu esqueci de botar o nome agora e não estou lembrando, de duas feministas que vão falar com Rockefeller, falam com grupos de sociólogos e convencem as feministas a se deixarem ser supervisionadas pelos sociólogos, que são muito bons para fazer isso. Tá? Por um homem, né? Então, e por um homem, viu? Lembrou bem, né? Então, e o que é que acontece? Eles precisam de uma filosofia para servir como base da parte da sexualidade. Eles pegam a de Foucault, certo? Que diz que nós não somos nada, não existe, onde o gênero é apenas um intervalo da nossa personalidade. E como eu disse, faltava quem juntasse todos os elementos e apareceu Judith Butler. Ela veio e juntou todos os elementos. E a proposição de Judith Butler é que o gênero é uma representação, porque não há nenhuma essência que o gênero expresse ou exteriorize. Ou seja, ela quer dizer o quê? Não existe homem ou mulher, não existe homossexual, não existe transexual. Existe uma representação. Eu represento um papel. Eu sou o que? Um intervalo. Eu não sou pessoa. Eu sou uma representação orquestrada. Eu faço parte de um grande teatro. É porque o gênero não é um fato. Os diversos atos do gênero criam a ideia de gênero. Por isso que eu disse para vocês que a ideologia de gênero ela é de uma ponta de lança, que é a homofobia, o feminismo, que nós todos somos contra. Mas eles precisavam usar como preconceito para poder atingir o que é que eles queriam. E ela utiliza a palavra performatividade, que é o quê? É uma ação que gera a ideia de identidade. Nós não temos identidade. Só que essa performance, da qual eu começo a representar, ela me dá uma ideia de identidade. Mas ela diz para cada um de nós, você não tem identidade. Qual é o seu nome? Ingrid, você não tem identidade. Você agora está representando uma mulher, que alguém também te abrigou, né? Porque assim, mais ou menos isso. Porque ela é móvel. Eu não tenho um corpo. Por isso, corpo. Eu não... Já vou terminar. Eu não tenho um corpo. Deixa eu puxar só. Mas o meu corpo é um discurso. Então, o essencialismo estratégico é que exatamente eles usam como ponta de lança e que hoje tem dividido as ideólogas de gênero. Inclusive, a nossa socióloga da universidade aqui, Berenice Bento. Berenice é contra, inclusive, o essencialismo estratégico. Porque ela diz que a ideologia de gênero ela precisa ser dita, que não existe mulher. Então, ela não é um movimento para as mulheres, porque mulher não existe. Não existe homem. Não existe trans, não existe homo. Então, não precisa. Então, isso precisa ser dito. E a Berenice, ela diz isso, inclusive, no encontro que houve no Rio de Janeiro, ano passado, em 2016. Vocês podem assistir na íntegra pela internet. Né? Então, eles usam uma agenda com apoio para os homossexuais, apoio a movimentos das ditas minorias, né? Aí eles têm linhas estratégicas, que é a ação queer, né? Que tem Laerte Coutinho também, que ele se envolve nisso, vou passar porque não dá tempo, onde a teoria queer, você é bizarro. Ele diz que nós precisamos nos deixar crescer de qualquer forma. Ele diz que a sexualidade, ser homem ou mulher, como duas travas, colocada numa árvore, para que a árvore cresça de uma forma linear. Onde o meu gênero ele precisa crescer de qualquer forma. E as duas traves colocadas de um lado e de outro, é exatamente cultural dos quais somos obrigados a colocar, inclusive nas crianças. Por isso que a professora vai falar daqui a pouco, né, sobre educação. Né? Só figuras de pessoas, né, de queer. Aqui é Laerte Coutinho, né? Laerte Coutinho, ele é homem, se veste de mulher, mas ele não deixa de mostrar os músculos. Porque a ideologia de gênero, de manhã você pode ser homem.
9 horas você pode ser mulher. Na hora do almoço você pode ser trans. De noite você pode ser com um computador, pode ser qualquer coisa. Aí, tem casamento com cavalo já, meu filho, você está perguntando, né? Daqui são bizarros, né? Tem esse jovem aqui, Vili, né? Que agora ele quer ser assexual e quer ser ele vem gastando, já fez mais de 10 cirurgias, né? Então, exatamente. E Joan Scott também, que é outra linha, e que ela diz exatamente, você vai falar, né, sobre ela, que ele diz que precisa se reescrever todas as disciplinas com a ideologia de gênero. Está aí um retrato dela, né? Ela tem filhos e ela é avó, viu, meu povo? Então, é uma desconstrução na realidade, a ideologia de gênero, né? E quais as consequências disso? Vai acontecendo um vácuo, onde é a pura afirmação de que a pessoa humana é sexualmente indefinida e indefinível. Não tem como defender a pessoa humana através dela. A agenda de gênero ela tem como objetivo por trás a pulverização da família, para estabelecer um caos, para que a pessoa humana ela fique manipulável. Como é que eu vou colocar um Estado? Como eu vou colocar uma política num povo que ele é consciente? O povo frágil, sem identidade, é muito fácil manipular. Eles querem que nós sejamos homens e mulheres manipuláveis. É uma teoria é uma desconstrução da identidade da pessoa humana. Só para terminar, a ideologia de gênero é uma ideologia antifamília. Obrigada.